Bom, primeiramente, bom dia a todos, né? Ou boa tarde, boa noite, depende do horário que vocês estão me ouvindo, né? Ou me vendo, enfim. Hoje a gente vai estar dando sequência, então, às nossas aulas do módulo de ecologia. Dessa vez, então, falando sobre sucessão, ecológica. É um tema bem legal, vocês vão ver. E antes, de começar a aula propriamente dita, eu queria fazer uma recomendação para vocês, né? Se vocês quiserem, eu super recomendo que antes de assistir a aula, vocês podem pausar agora, né? E, e dar uma olhadinha. Eu super recomendo que vocês vejam o filme Náusea, do Vale do Vento. Ele é um filme que tem na Netflix, se eu não me engano tem no YouTube também, mas tem em plataformas, né, piratas de acesso livre também, para quem quiser dar uma olhada. Enfim, eu super recomendo ele, porque ele tem, de certa forma, muito a ver com aquilo que a gente vai ver hoje. E também com outros temas da ecologia que a gente já estudou e também que a gente vai, estudar, né? Mas eu não vou explicar muito a fundo agora, eu vou deixar para o final para vocês conseguirem acompanhar direitinho também. Enfim, né? Vamos começar com aquela nossa pergunta de sempre, né, sobre o tema principal. E para esse momento inicial, eu queria propor esse momento de reflexão, né, para a gente se imaginar, né, o que vem à nossa cabeça, o que a gente entende, o que parece nos verdadeiro quando a gente ouve essa palavra, sucessão ecológica. O que parece? Se vocês quiserem pausar o vídeo agora também, né, e pensar um pouquinho, até digitar no chat, né, a nossa maneira de interagir, enfim, né? Mas então, o que é sucessão ecológica? E para isso, eu decidi trazer um exemplo real, né, meio antigo, mas ainda assim real, que é o exemplo de Chernobyl, né? É de conto popular, é de conhecimento comum, né, que nessa cidade, né, lá da Europa, enfim, né, há um tempo atrás, ocorreu um desastre nuclear, né, um acidente ali na usina, que fez com que a radiação, né, presente nesse local, né, por causa desse acidente, tornasse, né, daquele local um local complicado para a vida, assim, né, pelo menos para uma vida saudável. O que aconteceu nesse processo? Depois desse acidente e etc., Chernobyl era uma cidade muito grande, né? Ela, não tão grande assim, mas era uma cidade lá com seus prédios, né? Com seu número ali levemente exorbitante de habitantes também. E depois desse desastre nuclear, infelizmente, né, prejudicou muita gente, prejudicou também muita vida, animal, vegetal, em biodiversidade, enfim, também. Quando isso aconteceu, muitas pessoas, né, na verdade, todas elas saíram, né, dessa região, dessa cidade onde elas moravam, porque ali já não era mais um negócio muito saudável, né, para pegar aquela radiaçãozinha não faz tão bem às vezes. E quando elas saíram dessas cidades, ficaram uma centena de prédios, de casas vazias, de ruas, enfim. E o que aconteceu? Com o passar do tempo, né, é como se a vegetação ela fosse engolindo esse lugar, como se ela fosse retomando o seu espaço, né? Então ali, primariamente, a gente tem a formação, sei lá, de líquens, de, de ervas, de gramíneas, né, em algumas partes, tem as trepadeiras nos prédios também, né, e também outros tipos de algumas ervas, enfim. Né, e aos poucos, né, esse processo ele vai se intensificando, né, porque essas populações, essas comunidades primárias, né, elas vão quase como se fosse, né, uma atrás da outra, vamos botar nessas palavras. Então, primeiro a gente tem ali as gramíneas, a gente tem alguns líquens, a gente tem algumas plantas, né? Aos poucos, isso vai se tornando um processo que vai escalonando e vai se sucessionando. Então, na medida em que o tempo passa, espécies maiores de plantas e até mesmo de animais passam a habitar aquele lugar, né? Aquele ambiente, né? Justamente pela relação, por exemplo, né, de a gente citar aqui imagina que está ali uma cidade só concreto, ali não vai ter muita vida, né? Mas na medida em que a gente vai colocando, né,
vão avançando-se plantinhas ali, tu atrai insetos, esses insetos eles vão atrair pássaros e pequenos animais insetívoros também, né? E tudo isso vai se transformando até chegar nessas imagens que tem abaixo, né? Ali bem à esquerda, vocês veem uma foto de Chernobyl antiga. Ali do lado é mais ou menos como ela está nos dias de hoje, né? E foi desde essas formações vegetais que acabam crescendo, né? Até mais recentemente, onde foi encontrado várias espécies de animais, né? Como porcos do mato, se não me engano, cervos também, uma alcateia de lobos, até tem na imagenzinha também ali mostrando. E esse processo, né, onde essa vegetação ela vai recuperando uma área que até então estava inabitada, e os processos sucessionais onde essa comunidade, né, ela acaba evoluindo, é o que a gente chama de sucessão ecológica, né? Vamos entender melhor esse processo? Aqui eu trouxe outras imagenzinhas também para a gente mostrar. Ali da direita é pode ser um viaduto, pode ser uma planta, mais ou menos assim. Imagine-se que ele está sendo recém-construído, né? Basicamente a gente não ia ver esse tipo de verde ali, né? Tem todo um tratamento da área. É só que com o passar dos anos, a vegetação ela vai retomando aquele processo, né? Aquele local, na verdade, onde antes ela ocupava, por exemplo, né? Aos poucos. Isso se dá através de processos sucessionais, né, de comunidades, né, de menos complexidade para de mais complexidade, né, com mais biodiversidade e etc. A mesma coisa acontece no exemplo da esquerda, onde a gente tem uma rocha ali, com vários líquens, uns musgos ali. O que acontece, por exemplo? E aqui a gente já pode, né, abrir um parênteses um pouquinho maior. Essa pedra, até então, né, ela era seca, ela era inabitada, né? Na medida em que líquens, em que ervas, enfim, elas vão se aproximando e vão se plantando, né, vão se instaurando nesse local, a gente começa a ter processos, né, muito diferentes. O que acontece, né? Esses líquens, eles desencadeiam, e lógico, ao longo do tempo também, né, processos de erosão dessa rocha, por exemplo, né, formando ali terra. Na medida que esses líquens, por exemplo, vão morrendo, esse ciclo da matéria e ciclo da energia que a gente conversou nas últimas aulas, é, vai fazendo que, através da ação de decompositores, né, esse material orgânico, esses nutrientes, eles vão se acumulando naquele solo que vai se formando a partir da erosão. Nesse sentido, então, a gente tem a chegada, por exemplo, de plantas que se disseminam, né, lembrando um pouquinho de conceitos de botânica, né, tem o seu método de dispersão através do ar, como é o caso de gramíneas, ou o caso de algumas ervas, né, que são plantas bem baixinhas, por exemplo. Elas conseguem se fixar nessa terra e começam, né, a se reproduzir, a se replicar. E esse processo de ciclo da matéria, de ciclo de energia, ele sempre está acontecendo. Essas plantinhas maiores, elas vão atrair, por exemplo, insetos que são herbívoros, por exemplo, e se alimentam dessas plantas. À medida que isso acontece, por exemplo, né, está só escalonando. Esses insetos podem atrair pássaros, né? E esses pássaros, se eles são tanto insetívoros quanto comem frutinhas também, por exemplo, eles podem levar, através de um outro mecanismo de dispersão, frutas a esse lugar com terra e que, por exemplo, né, depois de passado um tempo, já acumulou bastante terra, bastante nutriente no solo ali, né, várias ervinhas assim crescendo, vários insetos, vários pássaros, enfim. Nisso, a gente tem um surgimento, né, nessa região de espécies de plantas, por exemplo, cada vez maiores, né? E isso só desencadeia, né, e vai escalando até a gente chegar em comunidades muito complexas de seres vivos, com predadores de topo, né, com árvores gigantescas, com os mais diversos tipos de relação, né? Mas basicamente esse processo, né, de tomada de um ambiente até então às vezes não vivo, né? Até a chegada a esse clímax total, que é o estágio final de uma comunidade, digamos assim, é isso que a gente chama de sucessão ecológica.
E ela apresenta dois tipos, que é a primária e a secundária. A primária, né, até abordando um pouco do negócio da rocha, que a gente já abordou aqui, ela ocorre quando um local ele nunca foi ocupado antes. Então a gente tem, por exemplo, superfície de rochas, a gente tem dunas de areia, a gente tem formações rochosas que recém-formadas, né, que às vezes advêm do magma vulcânico, né? Aí a gente vai ter esse processo, todo aquele processo que eu já expliquei, né? De erosão daquela rocha, por exemplo, né? Até chegar espécies maiores e maiores e maiores, e aquilo vai, através desses processos sucessionais, né, se acumulando, vai evoluindo, né, o perfil dessa comunidade, né? Geralmente, né, esse tipo de sucessão primária ele vai ser mais lenta, porque a ocupação primária desses organismos pioneiros, que a gente já vai ver o conceito disso, geralmente se dá em contextos, em ambientes que têm condições muito extremas e às vezes até impróprias para a vida, né? Então é um processo muito mais lento, muito mais gradual. Já o de sucessão secundária, ele já é diferente, né? Eu até trouxe ali o exemplo do desastre que aconteceu, né, depois que a barragem de Mariana estourou, por exemplo. O processo de sucessão secundária ele vai se dar quando tu já tem uma comunidade pré-estabelecida ali, e seja por um fator climático, seja por um fator né, antrófico do ser humano, por exemplo, né, aquela comunidade, aquela biodiversidade deixou de existir. Só que o que acontece? Né, ela nunca vai sumir completamente daquele local. Ela vai deixar, quando ela morre, né, resíduos orgânicos, né, e nutrientes naquele solo, naquele meio. E a partir disso, né, fica muito mais fácil de uma nova comunidade ela se erguer, ela se evoluir, né, e ocupar aquele lugar, né, através desses nutrientes. A gente, inclusive, fala que a sucessão secundária ela acontece por processos que são mais rápidos, justamente por causa desses nutrientes, dessa matéria orgânica que fica às vezes presente no solo ou no ambiente, enfim. Ela funciona como um potencializador, como um catalisador para que esses processos ocorram, né, de ocupação ocorra de forma mais rápida, ao invés de uma forma essencialmente mais lenta e muito mais gradual, como é o da sucessão primária. Esses são os dois tipos. Agora a gente vai para as fases da sucessão ecológica, né? Fases, etapas, enfim, a gente pode chamar como quiser. Basicamente, existem, aqui na imagem tem três, mas a gente pode dizer que existem quatro tipos. O primeiro estado, né, de um ambiente, de um ecossistema, é o estado de desocupação, digamos assim. É quando aquele ambiente, quando aquela rocha que a gente falou, ela está completamente vazia, né, e tem muitas poucas condições de ocupação, né? Nessa rocha não vai chegar, por exemplo, uma onça pintada, não vai chegar uma arpia, não vai chegar um lobo-guará e vai ficar naquela rocha sentadão, né? Porque ali naquele ambiente ele não consegue se desenvolver, não tem os mecanismos, né, e os elementos necessários à sua subsistência naquele lugar, né? Porque é uma condição muito extrema às vezes, né? Incidência direta do sol, não tem muita umidade, né? Então espécies de alta complexidade, entre várias aspas aqui, né, elas não conseguem meio que ocupar esse lugar. Mas, né, não vamos se abalar por isso. Para isso existem outras classes, outras espécies, outros tipos de comunidades. São as comunidades pioneiras, né? Tá bem ali no cantinho, né? Onde a vegetação ela tá mais ralinha. Essa vegetação, né, enfim, essa comunidade pioneira envolve vegetação, envolve insetos, enfim, ela vai fazer esse primeiro trabalho de ocupar aquele lugar. Ela vai transformar aquele meio, né, até então quase que inóspito, e vai dar condições a ele para que ele consiga comportar comunidades mais complexas, comunidades intermediárias, como está aí na imagem, né, com árvores maiores, né, mais sombra, mais umidade, mais biodiversidade, e até mesmo, né, isso vai se acumulando, como eu falei, são processos sucessionais, até chegar no ápice do equilíbrio de uma comunidade, que é o clímax, né, é o ápice que ela consegue alcançar. Ficou meio confuso? Vamos destrinchar caso a caso, então.
O primeiro estado não é nada muito difícil de compreender, né? É quando o ambiente ele não está ocupado, ele possui muita pouca, ele disponibiliza, digamos assim, muito poucos recursos para habitação ali, né? Então são rochas, né, em montanhas, são dunas de areia gigantes, né? Ali, como a gente falou, né, formações rochosas recém-formadas por causa do magma de ação vulcânica, por exemplo, né? Essas condições mais primárias, né, e que são em ambientes não ocupados, é aquilo que ocupa essa nossa primeira posição. Depois disso, a gente tem as espécies pioneiras. Então, a gente tem os líquens, a gente tem gramíneas, a gente tem insetos, a gente tem ervas, né? Plantas mais, aquelas trepadeiras que às vezes, por exemplo, a gente viu nos prédios abandonados de Chernobyl, né? Tudo isso são comunidades pioneiras, elas aguentam muito mais, né? Não chegam a ser extremófilas, né? Mas elas aguentam muito mais essas condições, né? De muita incidência de sol, de pouca umidade, né? Elas que vão chamar para responsabilidade e vão tancar tudo aquilo ali, né? Elas vão fazer essa frente. E aí eu trouxe como exemplo, né, ali as dunas de areia, né? Tem a rocha que a gente falou, aquela rocha com líquens, por exemplo. Eu trouxe ali também uma imagem do jogo Death Stranding, não sei se vocês já jogaram, jogo de PS4, se eu não me engano. É muito legal, ele tem umas paisagens assim bem apocalípticas. Nossa, agora eu me enrolei. Apocalípticas, acho que é assim que se fala. Ele tem todo esse cenário assim, então tem muita graminha e tem várias formações rochosas também com líquens. Dá bem para ver esse estágio primário de sucessão ecológica que é a formação dessas comunidades pioneiras. E o que acontece? Né? Vamos retomar um pouquinho a nossa fala. Né? Nessas comunidades pioneiras, a gente tem processos erosivos, por exemplo, e tudo isso, né, vai formar terra, vai ter aquele ciclo de matéria, por exemplo, né, que vai fazer com que nutrientes e moléculas inorgânicas e orgânicas se acumulem nesse solo erudido, enfim, sofreu o processo de erosão, né? Isso vai daí fazer com que plantas que se dispersam através do ar, né, suas sementes, consigam se plantar ali, consigam se instaurar naquela região. Isso vai atrair insetos, vai atrair pássaros, né, que vão, né, levar sementes ali de pequenas árvores, enfim, de árvores com frutos, né, no caso. E tudo isso é um processo. E quando a gente começa a ter mais esse negócio, os pássaros, quando a gente começa a ter árvores um pouco maiores, a gente inicia, né, a gente passa, na verdade, para essa comunidade, que é a comunidade intermediária, né? Então, ela vai ser composta por arbustos, por subarbustos, né, por arvoretos também, né, que são árvores mais pequenininhas, né, por pequenos animais, tanto insetívoros quanto herbívoros, que vão estar ali, né? Tem, por exemplo, mamíferos, enfim. Isso vai ser essa comunidade, vai compor, né, essa comunidade intermediária, né? Não está lá no seu ápice, mas ela está saindo, está evoluindo. E o processo do tempo ele acaba sendo muito importante, né? Porque o aumento da biodiversidade, né, nesse ecossistema, né, nessas comunidades, assim como essa rotatividade de biomassa e de matéria também, tudo isso são processos que eles evoluem, eles escalam através do tempo. Diz que ele acaba sendo muito importante, né? Então a gente vai ter essa comunidade intermediária, né? E aos poucos vão existir espécies, por exemplo, que precisam de mais umidade e de sombra, que não conseguiriam se desenvolver numa comunidade pioneira, mas que agora na intermediária elas passam a conseguir evoluir, elas conseguem se desenvolver, né? Na verdade, essas espécies, por exemplo, de animais que são insetívoros ou herbívoros, aos poucos vão atraindo animais carnívoros, né? E todo esse processo, ao longo do tempo, vai culminar ali no que a gente chama de estágio meio que final, né, da evolução,
quando a gente falar de equilíbrio homeostático, por exemplo, de uma comunidade. Seria essa comunidade clímax, né? Então ela vai possuir uma vegetação muito maior, então grandes árvores, por exemplo, que a gente vê na Amazônia, né? A gente vai ter animais muito maiores indo para aquele local, né? Assim como animais carnívoros, predadores de topo, vão estar chegando ali nessa comunidade também para compô-la. A gente tem parasitas, a gente tem inquilinos, né? Essas relações elas acabam se intensificando até chegar nesse clímax, né? E outro seria como imagem, embaixo, uma imagem do bioma de mata de Araucária. Isso aí é lá do parque acho que é nacional, não é estadual não, dos Araucárias, fica ali na divisa Santa Catarina, Paraná, se não me engano. É uma imagem muito bonita, sou apaixonado por essas árvores, né? A nível de curiosidade. E ali em cima eu trouxe uma outra imagem de jogo, dessa vez do Far Cry 6. Não sei, deixem aí no chat se vocês já jogaram algum jogo, né? O que vocês acharam, por exemplo, do filme da Náusea também, que eu coloquei lá no início, que a gente vai explorar daqui a pouquinho, né? Comentem aí, não tenham vergonha, já que a gente não pode interagir presencialmente, né? Dá pra gente tentar fazer esse exercício de forma síncrona também, através dos comentários do YouTube. Mas enfim, esse seria o clímax então, é o ápice, né, quando essa comunidade ela está lá em cima, né? E notem que há um crescimento de complexidade e também de outras coisas. E é justamente isso que a gente vai falar agora também, né? O que acontece ao longo dessas sucessões, desses estágios de sucessão ecológica? Basicamente, a biodiversidade, ela aumenta a biodiversidade, né? A diversidade e a riqueza, a variabilidade, enfim, seres vivos que vão estar naquele ecossistema, né? Compondo aquela comunidade. Então, essa biodiversidade, ela aumenta conforme a gente sobe de nível nessas sucessões ecológicas. A mesma coisa acontece com a biomassa, né? Quanto mais organismos envolvidos ali, mais fluxo de biomassa e de matéria vai ter também naquele sistema. O número de relações ecológicas ele também tende a subir, então a gente vai ter desde relações de predação, de competição, de inquilinismo, de mutualismo. A gente vai ver isso, inclusive, numa aula futura, né? Mas a gente tem essa amplificação de relações, né, que ocorre em paralelo, inclusive, com esse aumento na biodiversidade, por exemplo. E, por fim, a gente tem um aumento na homeostase do ecossistema. Homeostase, que palavrinha difícil, né? Não é nada complicado. A homeostase, basicamente, ela diz respeito ao equilíbrio dinâmico do ecossistema, né? Imaginem, né, que eu estou equilibrando aqui um lápis imaginário. Não trouxe um lápis aqui, eu acho que eu nem tenho aqui em casa, mas enfim. Eu estou num equilíbrio ali, né? Um equilíbrio mais certinho. O que é esse equilíbrio dinâmico? É justamente quando a gente tem vários fatores atuando em conjunto, né? E mesmo assim a gente está em equilíbrio. A gente mantém a homeostase, né? Essa saúde de um ecossistema. E ele aumenta na medida em que a gente vai, né, tendo esses processos de sucessão ecológica e de substituição de comunidades menos complexas, né, lá as pioneiras, né, para as intermediárias, até as mais complexas, que são as comunidades que chegam a esse clímax, né. Querem um exemplo disso? Né? Imagine que eu estou lá, né, eu vejo uma rocha, tá ali, ó, tem uns liquenzinhos, tem uma plantinha. Imagine que eu arranco os líquens, arranco essa plantinha. Basicamente, eu vou estar arruinando, né, aquele ecossistema, não, aquela comunidade, né, biológica. Estou acabando, estou extinguindo ela praticamente. Porque ela não tem esse equilíbrio homeostático, né? Ela não tem esse, ela não alcançou ainda essa autorregulação, digamos assim, essa estabilidade. Agora, se eu pego e tiro, corto uma árvore só da floresta amazônica inteira, né, eu já não tenho, eu não arruíno todo aquela comunidade, aquele ecossistema, né? Eu só, claro, eu arruíno uma pequena parte dele, principalmente quando a gente fala de micro-relações, né, que estão presentes naquela árvore. Mas eu não vou estar aniquilando toda aquela comunidade, todo aquele ecossistema. Por quê? Porque ela já cresceu tanto em complexidade que ela se autorregula, né?
em meio às adversidades, ela não vai perecer, né? Coisa que não acontece em comunidades pioneiras, por exemplo. Essa seria a aula de hoje, mas só voltando lá no negócio da náusea, eu acho que vale coisa, né? É um filme muito legal, eu até filme aqui, assistam porque é muito da hora, né? O que que acontece? Eu não vou dar muito spoiler para vocês, eu quero que vocês assistam e tirem meio que as próprias conclusões, façam através da perspectiva de vocês, as próprias relações, etc. Esse filme ele relaciona vários conceitos, tanto dessa aula quanto de aulas anteriores que a gente já teve, e até de aulas que a gente vai ter, como eu já falei, né? Mas vamos focar nas relações ecológicas, que é o tema de hoje. O que acontece, né? Nesse universo de Náusea, há muito e muito tempo atrás, teve uma catástrofe, teve meio que uma guerra onde foram utilizadas armas meio que nucleares, né, que eram meio que uns gigantes, e que eles destruíram praticamente, né, grande parte da biodiversidade, grande parte daquele mundo, deixando apenas, né, um grande rastro de destruição e também de toxicidade de substâncias, de produtos, subprodutos, no caso, tóxicos e etc. A herança que teve, né, dessa catástrofe foi que sobrou algumas sociedades humanas ali, né, assim como animais, enfim, só que grande parte desse planeta foi destruído, né, e foi intoxicado. E a partir dessas toxinas foi se emergindo uma floresta muito grande, muito densa de fungos gigantes, né, com artrópodes próprios, né, dessa nova comunidade de fungos. E esses fungos, através dos esporos, eles eliminavam, né, deixavam o ar que estava ali em volta tóxico, né? Então dá até para ver na imagem, por exemplo, né? As pessoas desse mundo eles utilizam quando estão perto dessas florestas de fungos, elas utilizam máscara, porque senão elas morrem, por exemplo, né? E o que que acontece, né? Dado o contexto, lá no meio do filme, a Náusea, ela meio que cai nessa floresta, assim, e cai numa região de areia movediça, né? Passando por essa areia movediça, ela cai numa caverna, onde ela se depara com uma coisa espetacular, né? Ela vê grandes árvores petrificadas ali, e do céu ali, do teto, digamos assim, dessa caverna que ela caiu, várias areia, vários grãos de areia escoando assim, caindo no solo em que ela pisava, né? E o que que ela conseguiu concluir, né? Porque ela estava meio que abaixo daquela floresta de fungo, né? A partir disso, deu para perceber que os fungos eles não tinham um objetivo maligno, que era como era tratado no filme. Basicamente, eles vão funcionar aqui, né, como uma comunidade pioneira, né? Eles pegam, no caso, esses fungos, eles pegam essas toxinas que foram deixadas, né, depois da catástrofe e eles transformam ela, né? Eles meio que purificam o planeta. E vale dizer, quando esses organismos, quando esses fungos, essa floresta de fungos na medida em que os organismos vão morrendo, eles se transformam numa areia muito rica, por exemplo, não cita no filme, mas ela acaba sendo muito rica em biomassa, em nutrientes. E essa areia, né, limpa e livre de toxinas, né, seria meio que a terra deles, é propícia para o plantio. E para o quê? Né? Para a habitação, né, para sucessões ecológicas de uma comunidade intermediária, por exemplo, depois desses fungos. Né? Porque nesse ambiente que eles estavam, de toxicidade, nenhuma espécie normal que vivia naquele mundo conseguia evoluir. E nem os animais conseguiam respirar aquele ar, né, ou consumir coisas daquele solo. Nesse sentido, os fungos eles fazem esse trabalho de pioneirismo. Eles transformam um ambiente que até então, né, tinha condições impróprias, né, para a vida, para o desenvolvimento da vida, e eles transformam isso, né, como eu falei, em algo que pode ser habitado, né, por possíveis futuras sucessões. Nesse sentido, então, né, o que que dá para a gente concluir dessa parte, pelo menos, do filme, é que essa floresta de fungos ela faz um trabalho, primeiro, de sucessão secundária, né, que pegou todo aquele resíduo tóxico e etc. para se desenvolver a partir disso, né, um ambiente que, vale dizer, não estava mais vida,
E dá para dizer que esses fungos, né, e os artrópodes que vivem nessa floresta de fungos, eles acabam sendo uma comunidade pioneira, né? Olha como é legal, como dá para a gente linkar bastante coisa. Agora eu vou passar um trabalhinho para vocês, né? Eu vou cortar um pouquinho a tela agora e a gente já volta. Bom, então esse é o trabalhinho que vocês vão ter que fazer hoje, né? Vai valer uma nota razoavelmente pequeno, assim, um pouquinho menor do que aquele que vocês já fizeram, mas enfim, eu acho que vai ser bem legal de fazer também. No tópico 1, vocês vão ter que vão ter que tirar ou escolher uma foto, né? Pode ser da autoria de vocês, né? Ou também pode ser retirada de algum filme, de algum jogo, enfim, fiquem bem à vontade. O único requisito é que nessa foto tenha como identificar ali esse processo que a gente estudou hoje, que é o de sucessão ecológica, né? No segundo tópico, vocês vão se identificar, eu vou colocar a fonte da imagem que vocês escolheram. Pode ser de autoria própria, daí vocês colocam ali autoria própria. Pode ser de algum filme, daí vocês colocam o nome do filme, né? E assim por diante. No tópico 3, vocês vão ter que classificar o tipo de sucessão ecológica em primário ou secundário. No estágio de sucessão ecológica, que é o tópico 4, vocês vão ter que colocar, né, o estágio. Então, é uma comunidade pioneira, é uma comunidade intermediária, é uma comunidade que já alcançou ali o clímax, né? Daí vocês colocam ali no tópico 4. E por último, né, no tópico 5, vocês vão ter que colocar a justificativa, que é o porquê que vocês acham, né, que naquela foto está ocorrendo um processo de sucessão ecológica primário ou secundário, né? Ou por que vocês acham que aquela comunidade ela é uma comunidade pioneira ou é uma comunidade intermediária, enfim, né? E vocês vão justificar com as palavras de vocês por que é aquilo que vocês acreditam que seja. Esse seria o trabalhinho, né? Só voltando aqui nos slides, essas seriam as referências que eu utilizei para fazer a aula de hoje, e essa seria a síntese do conteúdo. Então, mostra ali todos os conceitozinhos que a gente viu hoje, desde os tipos, né, de sucessão até as fases, né, e, por fim, né, aqueles conceitos que a gente explorou de fenômenos, enfim, de processos que vão aumentando ou vão acontecendo ao longo da sucessão ecológica, né? Então, conceito de biodiversidade, de biomassa, né? Tá tudo aqui caso vocês queiram dar uma olhadinha. Eu queria agradecer, né, então, a atenção de todos. Muito obrigado mesmo por estarem vendo o vídeo. Por hoje era isso, né? Até mais. Tenham um ótimo fim de semana.